TV Comunitária do Rio de Janeiro nas eleições de 2010. Estamos hoje aqui no nosso programa com o presidente do Sindicato dos Sociólogos do Rio de Janeiro, o Nilton Soares, que também é da coordenação aqui da TV Comunitária, recebendo mais uma vez o professor Alessandro Farage, que é formado em Ciências Sociais e é doutorando na USP em Ciências Políticas. E também o André Luiz, que é estudante de Ciências Sociais, está terminando o curso, e faz parte da empresa Júnior na UF, na Universidade Federal Fluminense. Eu queria, para a gente iniciar o nosso programa hoje, colocar o seguinte assunto. Teve início a propaganda na televisão, no rádio e na televisão. E aconteceu o primeiro debate também sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, as últimas pesquisas aí para presidente dão conta de que a candidata da coligação, quer dizer, do PT e do presidente Lula, disparou já no Instituto Vox Populi com 16 pontos e no Ibope está de 9 pontos, 11 pontos, até na pesquisa da Folha de São Paulo, no Datafolha também está muito à frente, e várias entrevistas desses técnicos, desses institutos, dão conta que, se não houver nenhum fato novo e realmente inusitado, as eleições já estariam resolvidas. O que eu queria colocar aqui para a gente discutir esses assuntos é colocar, será que isso, professor Alessandro, aí, primeiro, não é muito cedo para se chegar a essa conclusão, ou a realidade é isso mesmo? Tudo bem. É um pouco cedo para chegar a essa conclusão, até porque essas pesquisas não consideraram ainda o horário eleitoral. Se você for avaliar, elas foram feitas um pouco antes de iniciar o horário eleitoral, e o horário eleitoral pode influenciar, né, a decisão dos votos e tudo mais. Mas o que acontece, que é interessante dessas pesquisas, é que a Dilma subiu, na opinião dos eleitores, sem começar o horário eleitoral nem nada, né? E se você considerar os debates que tiveram antes, ela foi muito mal nos debates, a forma que ela se coloca nos debates, ela tem dificuldade de terminar o pensamento dela. Então, o que acontece? Subiu provavelmente por agenda, por influência do PT, do apoio do Lula e tudo mais, mas não considerou ainda o horário eleitoral. E, pelo visto, o debate teve pouca influência na decisão dos votos. Você não teve uma transferência grande de votos em função do debate. E André, e a sua avaliação? O professor falou isso. Agora, você não acha, então, que provavelmente com o programa eleitoral levando, na hora de analisar a pesquisa, a tendência, então, é ele subir mais ainda? Bem, eu acho que, primeiro, inicialmente, agradecer, né, a nova oportunidade de estar aqui falando com vocês e com os telespectadores sobre a eleição. Eu concordo com o Alessandro, eu acho que o panorama é esse mesmo, não tem tanta mudança a princípio. Eu acho que o debate pode ter influenciado, mas influenciou muito pouco, como a gente já tinha analisado, que houve baixo Ibope, as pessoas não deram audiência, trocaram o debate político pelo futebol, e acho que o impacto pode ter sido reduzido. O horário eleitoral, a propaganda gratuita que os candidatos têm, com certeza vai influenciar. Está ainda muito inicial, ainda não houve um embate muito forte, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode, como o Alessandro falou, pode ter sido influenciado por agenda, pode ter sido parte também da campanha que os governadores estão fazendo, por exemplo, Sérgio Cabral apoiando e outros candidatos. Mas, quando houver no horário eleitoral um candidato começar a atacar o outro, começar a fazer a campanha, mostrar o que ele tem de agenda, de pauta para a eleição, talvez isso possa influenciar o voto. O Serra já começou a mostrar a campanha dele. Ele está sendo criticado porque não está atacando a Dilma, não está atacando o Lula, não está mostrando como um candidato de oposição. Ele, com certeza, vai ter que mudar a estratégia dele. Ele não vai poder ficar morno na campanha, como outros candidatos. O Plínio já mostrou para que veio, a Marina ainda também está morna. A Dilma
ela, por ser de situação, ela também já tem a pauta dela, a estratégia dela definida. Eu acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, conforme o horário eleitoral for se estabilizando, for mostrando como é que vai ser, pode mudar esse panorama. Vamos lá, Newton. Você não acha que a situação do Serra é muito complicada? Porque a gente sabe do passado aí do Fernando Henrique Cardoso, que ele saiu numa situação muito desgastada do governo, as privatizações, toda uma situação de contradição com os movimentos sociais, e agora ele abre o programa eleitoral e coloca uma favela estilizada, meio teatralizada na televisão. Isso também chamou atenção negativamente, além da Elba Ramalho, que questionou a utilização de uma voz parecida com a dela e tal. Você acha que essa situação, com relação à disparada da Dilma, mesmo antes de isso estar sendo analisado pelas pesquisas, como é que você está avaliando do ponto de vista político essa questão? Obrigado, Moisés. Do ponto de vista político, para mim essa estratégia já estava montada desde o início, porque o Serra começou, a estratégia do PSDB foi desvincular a figura do Serra do Fernando Henrique Cardoso. A entrada nessas últimas semanas, coincidentemente, o Fernando Henrique Cardoso teve... Qual foi a atuação dele? A atuação dele voltou a ser como intelectual na Flip, na questão de Gilberto Freire. Agora, em São Paulo, o lançamento de um livro com o prefácio de Maquiavel. Então, você descola a figura política do Fernando Henrique Cardoso da do Serra e, curiosamente, o PT, a coligação do governo, não explorou isso. Poderia estar, vamos dizer, aprofundando, vinculando o Serra com o candidato do FHC. Ora, e, ao contrário, o Dilma ficou colado o tempo todo como candidata do Lula. E, curiosamente, tem mais um detalhe. A questão da favela que você colocou é uma estratégia... parece que o PSDB está fazendo uma campanha para perder. Porque o cabo eleitoral do Serra é o próprio Lula. No jingle da campanha do Serra, você está fazendo uma afirmação: depois do Lula, virei eu. Você quer dizer, sairá ele parece que seria uma continuidade do Lula? Quer dizer, você tem além do fato de que a coligação do PSDB teve um problema sério de pauta, né, de agenda. A questão de ter se submetido ao DEM com o vice com as características do Índio da Costa. Quer dizer, você tem uma fragilidade do PSDB nessa campanha. A campanha começa com o Serra num cenário que não tem nada a ver com o perfil dele, o perfil que era de um candidato que trabalhou no campo da saúde, que agora ele começa a colocar esse debate das iniciativas dele da saúde, a questão dos genéricos, a questão popular, mas ele, quer dizer, está se construindo um perfil sobre um cenário para ele que não caracteriza o perfil dele. E havia também uma outra expectativa sobre a questão da TV, que os meus colegas aqui podem discutir isso melhor do que eu, talvez. É a questão porque havia a expectativa de que a Dilma seria massacrada com o Serra na TV, pela forma incisiva e pontual e a experiência do Serra, que já tem várias candidaturas, inclusive no próprio governo de São Paulo. Então, a Dilma, não tendo experiência, o que havia expectativa é que o Serra massacraria ela. E isso não está ocorrendo, vamos dizer, não está se pontuando uma distinção, uma marcação política entre as duas campanhas. Cada um está querendo conquistar quem tem melhor alcance popular da própria política que o Lula efetivou nesses últimos governos. Cada um está querendo, vamos dizer, a Dilma como candidata do Lula, que é a candidata da situação, e os outros candidatos querendo abocanhar esse projeto popular que o Lula efetivou nesses últimos anos. O Serra não está entrando em discussão, não está polarizando esse campo, e sim dizendo que também temos essa inserção popular. Professor Alessandro, o Newton, aí do Sindicato dos Sociólogos, levanta esse assunto, mas
dessa dificuldade do Serra em conseguir questionar. Mas você não acha que a presença do Lula e de um governo super bem avaliado pela população, que está gostando, quer dizer, das medidas sociais, principalmente, e também da questão econômica, que o país enfrentou a crise, e os índices aí últimos que saíram demonstram isso. Não é uma situação realmente que o objetivo do presidente Lula de fazer com que a campanha fosse um plebiscito contra ou a favor do Lula não está prevalecendo, porque isso tem muita sintonia com a realidade? Sim, ainda tem a questão da transferência de voto, né? É muito grande quando o governo está muito bem avaliado. Tem bastante pesquisa na área de ciência política sobre essa questão. Você tem um governo bem avaliado, você indica um candidato e tem maior transferência de votos para esse candidato. Não sei se a Dilma teria tantos votos se o Lula tivesse mal avaliado, o governo Lula não tivesse bem, como se encontra hoje no momento da eleição. Além disso, o que acontece na questão do Serra? Ele já sabia, essa é uma eleição de continuidade, o governo está bem avaliado, as pessoas querem que continue do jeito que está, ele não tinha como vir batendo no Lula ou na Dilma. Apesar de que, se a gente for ver o último debate, o da Folha, que foi transmitido pela internet, a coisa já ficou um pouco mais acirrada do que na televisão. Mesmo assim, o debate está meio morno, a eleição parece meio congelada, as coisas não mudam muito. Porém, veja bem, você falou que não muda, mas esse sentimento de que as eleições estão meio mornas não esconde a realidade que é como se o eleitor já sabe quem... Porque não, quer dizer, o povo não sabe o que quer nas eleições, isso não é um aspecto de emoção também, porque ele quer manter um governo que ele está gostando, que atendeu, e pelo menos em parte, a sua expectativa, etc. Não seria uma avaliação e achar que não, o debate tinha que ser diferente. Mas a realidade não está demonstrando que o debate está fluindo para onde a população está gostando, não? Sim, a população já tem uma posição, tem um nível de satisfação muito grande sobre o governo do Lula. Então, a continuidade é a preferência da população. Isso atrapalhou a campanha do Serra, em vários aspectos, né? A realidade atrapalhou. Você vem como oposição a um governo que está bem avaliado, é realmente complicado. Foi a mesma coisa com o Lula na reeleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, naquele momento, estava bem avaliado, foi difícil para o Lula. Só depois ele conseguiu. Mas tem uma questão que a gente às vezes esquece de algumas experiências, né? Pensar no governo estadual, uma campanha muito parecida foi a do Pita com o Maluf. O Maluf estava bem avaliado em São Paulo e colocou o Pita. E depois o Pita não fez um bom governo, foi pessimamente avaliado e o Maluf hoje tem até dificuldade de voltar para o executivo. Em certo ponto, a campanha está boa para o PT, mas ele também está arriscando todas as fichas na Dilma. Se o governo da Dilma não for aquilo que se espera, depois a oposição vai vir muito mais forte na próxima eleição, que provavelmente o Lula voltaria. Aí como a questão é essa eleição, depois ninguém sabe. Depois é outra coisa. A questão é das eleições em si. Aí, André, qual a sua avaliação sobre isso? Porque é o seguinte, os outros candidatos, a situação, se por Serra está uma situação difícil, aí o que você diria do Plínio, dos outros candidatos, certo? Que estão aí disputando e que no horário eleitoral eles têm uma quantidade de tempo muito pequena. Como é que você vê essa parte da participação desse conjunto de candidatos que estão disputando, no caso, a presidência? Sim, Moisés, eu acho que a situação deles é um pouco diferente, né? Que a gente discute muito, o Serra e Dilma, porque eles são os candidatos com mais chances de vencer a eleição e tem mais tempo também e mais dinheiro, né? Dinheiro faz a diferença nas eleições. É engraçado que quando começou o horário eleitoral, havia uma diferença brutal entre a campanha do Serra e da Dilma com a dos demais candidatos. A análise que eu faço é assim, a da Marina Silva foi uma espécie de documentário do Discovery Channel, foi até surpreendente, porque mostrava a terra, o golfinho, o mar, o oceano, falando do aquecimento global. A eleição parece que é para presidente da República do Brasil, não do planeta. Então, se colocar em pauta o aquecimento global, quando o chefe de Estado brasileiro ele tem que cuidar do orçamento e outras coisas que condizem ao Brasil, é meio esquisito. O Plínio,
o Ivan, que é do PCB, eu acho, e o candidato do PSTU, Zé Maria, eles foram bem interessantes, eles questionaram a própria democracia. O Ivan foi no sentido de, essa democracia capitalista tem que ser quebrada, a gente sabe que não vai ganhar, não tem chance, nós estamos aqui para questionar a democracia. O candidato da Zé Maria questionou a democracia no sentido de que eles não têm chance, né? E os outros candidatos foram nessa intenção. Eu acho que a gente tem que analisar os pequenos nesse sentido. Qual é o papel deles na eleição? Será que é um papel democrático? Eu acho que é isso que a gente tem que observar. Eu acho que eles têm todo o direito de fazer esse discurso. A questão é saber se esse discurso tem rebatimento, né, positivo com a população. Eu acho que eles estão lá defendendo a parte dele. E nessa questão, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu queria colocar um assunto para a gente discutir no próximo bloco, que ultimamente teve um debate, teve uma discussão num congresso nacional dos jornais, e que os candidatos, em diferentes momentos, foram lá. E a mídia cobriu esse evento meio dizendo que o Serra defendeu a liberdade de imprensa e jogou uma carga em cima da realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação, como se isso fosse uma tentativa de controlar a imprensa e a grande imprensa, chamada grande imprensa, a imprensa comercial e tal. E aí era importante, a gente está na TV comunitária e nós tivemos uma participação intensa nessa preparação da conferência. A conferência foi um marco histórico nessa discussão da própria democracia, porque nesse próximo bloco queria que a gente entrasse um pouco nessa questão, porque na medida que os meios de comunicação são controlados por poucas famílias, e tem estudos que mostram isso no Brasil e mundialmente, né, a ONU chegou à conclusão de que eram 130 famílias em todo o mundo, certo? E o que isso influencia, né, a pré-eleição, né, o período entre uma eleição e outra, e a discussão dos grandes temas, etc. Quer dizer, há um monopólio de comunicação da qual a nossa TV comunitária, feita pelas ONGs, pelas entidades da sociedade, com esse canal de acesso público, tenta exatamente jogar contra essa onda. E a conferência foi de fundamental importância, porque a conferência teve a discussão no município do Rio, teve a discussão no Estado e teve a discussão nacional com a presença do próprio presidente e da Bandeirante, da Record, de outras TVs que não seguiram o monopólio principal da Globo, que boicotou a conferência e tal. Então, quer dizer, como a gente vê a questão dos meios de comunicação e as eleições é o assunto do nosso próximo bloco. E você pode participar do nosso programa mandando o seu e-mail, tvcrio@tvcrio.org.br, dando a sua opinião sobre os assuntos aqui debatidos e também levantando outras questões. A TV Comunitária, nas eleições de 2010, está fazendo esse programa, debatendo as estratégias, a questão das pesquisas, mas também está convidando os candidatos para fazer suas entrevistas aqui na TV Comunitária. Voltamos já, fique aí. Obrigado. Estamos voltando com eleições 2010. É a TV Comunitária do Rio, analisando as eleições. Como dissemos no final do primeiro bloco, queríamos colocar o assunto da Conferência Nacional de Comunicação, esse debate sobre a liberdade de imprensa, se há ou não essa questão que prejudica, no caso, o candidato aí do Serra questionou isso, e a mídia foi um pouco, embarcou nessa. Professor Alessandro Farage, como você avalia essa questão? Bem, creio que essa discussão maior da mídia, na participação dela em relação ao poder, essa discussão da liberdade de imprensa, começou agora há pouco tempo. Assim, já havia uma discussão, mas se tornou mais acirrada, a fim da exigência do diploma de jornalismo, o problema que o Lula teve com a imprensa americana e tudo mais. Tentaram criar um conselho para gerenciar o jornalismo no país. E isso acabou se tornando pauta, né, dessa eleição. É claro que o Serra, como oposição, foi tomar a favor da mídia, né, do resgate da mídia e de total liberdade dela em função do Estado, já que a posição atual defende a criação de conselhos, de órgãos reguladores em cima disso. E, André, como é que você se posiciona sobre essa questão? Eu acho que eles tentaram colocar em pauta uma coisa que talvez o Alessandro pode até comentar, o Newton,
não movimenta tanto voto. As pessoas sabem que tem a democracia, tem, por exemplo, corrupção. Às vezes tem fóruns, a igreja promove fóruns, eventos questionando a corrupção, ficha limpa mesmo. Isso não movimenta tanto a opinião pública quanto outros temas, Bolsa Família, se vai ter o aumento do ProUni ou de outros programas do governo, se vão acabar por causa da eleição da oposição. Eu acho que a mídia tenta botar em tema um tema lá da mídia mesmo, que diz respeito a eles, mas os candidatos eles ficam tentando ficar no muro, né? O candidato de situação não vai dizer, eu vou controlar a mídia, ou o candidato de oposição vai dizer que vai acabar com a democracia. Todo mundo vai tentar defender o justo, né, o certo. Ninguém vai se opor a isso. Eu acho que talvez o Newton, o Alessandro mesmo possam comentar, né, se isso mobiliza ou não os votos, já que é o tema, né? Eu quero chamar exatamente o Newton para falar um pouco disso. Aqui, nós estamos na TV comunitária, aqui nós não temos a mesma opinião sobre todos os assuntos. Eu não acho que o governo Lula, nem quem propôs o conselho, quisesse controlar a imprensa, de maneira nenhuma. Certo? Agora, a própria Constituição, quem leu os artigos lá do capítulo 5, que fala dos meios de comunicação, eles têm que servir a discussão, certo? Que os meios de comunicação têm um objetivo, está lá definido. Não é falar o que quiser, do jeito que quiser, em qualquer horário. Isso também é uma visão que eu acho que não... Mas isso faz parte da discussão. E eu queria chamar o presidente do Sindicato dos Sociólogos para comentar um pouco isso, sobre a questão da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação e as eleições. Essa questão da liberdade de imprensa, a questão da TV e da imprensa impressa, né? Você tem... é uma coisa que a gente pode discutir qual é a distinção entre público e privado, porque as nossas TVs são concessões públicas. Da mesma maneira que a gente pode dizer os ônibus, as empresas de ônibus, são concessões públicas. E, no entanto, você tem um maior lobby nesse campo, que é um campo, são empresas que detêm um monopólio que o próprio Estado oferece. E, curiosamente, tem uma coisa, do ponto de vista político, um país do tamanho do Brasil, em que você, conforme nós colocamos no último programa, o oligopólio de pequenas empresas e cada vez mais concentrado à medida que estamos avançando nesse início de século, você não está vendo os governos de esquerda que têm estado no poder, não ampliaram a democracia no ponto de vista da televisão, da mídia impressa. Você não tem uma ampliação numa democracia. Pode-se ter uma democracia do ponto de vista formal. Mesmo isso é questionável. O Estado de São Paulo, o Estadão de São Paulo, está sob censura há quase um ano, né? E tem colocado lá os dias de censura em cada edição diária do jornal. Isso tem, inclusive, no mundo, tem sido comentado como país, um jornal desse tamanho está sendo censurado porque investigou a Polícia Federal um esquema de governo e acabou sendo censurada pelo judiciário. O próprio judiciário prestando-se esse papel. Agora, você tem um governo, 2 mandatos, que não utilizou um canal próprio de divulgação. Chávez, na Venezuela, sofre isso de uma forma terrível, porque hoje você tem uma censura velada na Venezuela, que está sendo apoiada pelo judiciário, né? Agora, mas o Grupo Cisneros, que domina telecomunicações na América Latina, é oriundo da Venezuela. Então você tem um poder, você tem um sistema de TV e de mídia que mantém quem quiser no poder. Então é curioso ver que o Lula não mexeu com esse esquema, com essa estrutura. Agora eu acho que, para sair da questão dos grandes candidatos, o candidato que está discutindo do ponto de vista da democracia dos meios de comunicação tem sido o Plínio Arruda. Até a sua posição no Twitter, né, participando indiretamente do debate da Folha na internet, foi muito curioso. E ele tem sido, para mim, os candidatos que estão colocados aí, tem sido o candidato que tem questionado que democracia é essa, com essa quantidade de minutos para um candidato à presidência da República.
Ninguém está discutindo nenhum tema nacional nessas campanhas, ele tem colocado isso. Os outros dois partidos têm colocado como se tivessem sido perdidos. Não, essa democracia burguesa, parece que a gente volta a uma visão dogmática, né, de um pensamento de esquerda que pensava que estava fossilizado. Aí, agora, não temos alguns... O Plínio eu acho que tem sido um candidato que pode ser uma pequena zebra. A gente estava esperando que isso ocorresse com a Marina, né? Que a Marina fosse uma diferença. E ela está passando como uma continuidade do próprio governo. E, curiosamente, ela saiu, conforme o André falou, de todas as questões nacionais. Ela foi para a estratosfera, né? Está lá, está voando, né? Sobre o país, né? O país Brasil. E, ainda por cima, eu não sei como é que ela fica com com o PT, com o apoio de uma empresa do peso da Natura, né? Que tipo de desenvolvimento sustentável é esse em que ela fala da sua experiência como seringueira, mas eu não estou vendo os movimentos sociais nessa campanha. Os movimentos sociais desapareceram. Você tem um povo como uma abstração, em que todos os candidatos colocam-se assim. Os pequenos partidos é que têm dado uma inserção mais qualitativa. Mas onde é que fica essa inserção, se eles não têm oportunidade de aparecer? Eu acho que, Newton, eu acho que do ponto de vista dos movimentos sociais em si, eles tiveram uma intervenção, e têm uma intervenção na realidade, mas eles não podem, nas eleições, os protagonistas são os partidos. Inclusive, vários processos aconteceram pré-campanha, certo? A oposição dizendo que os movimentos sociais estavam fazendo campanha, etc. e tal. Mas os movimentos sociais, eu estou falando porque nós aqui coordenamos a TV comunitária e aqui presente tem vários movimentos sociais, inclusive o Sindicato dos Sociólogos, que é uma parte da coordenação aqui da TV. Os movimentos sociais têm seus posicionamentos e têm desenvolvido isso, inclusive. Houve agora, passou inclusive na mídia, aí, uma reunião grande de mulheres, trabalhadoras e tal. A questão é que os movimentos sociais representam pontos de vista de parte da população. É claro que cada movimento tem a sua capacidade de legitimidade, e eles defendem posicionamentos que não estão representados, digamos, na candidatura do Serra. Mas ele foi para muitas reuniões de empresários, CNI, dos bancos, etc. Eles são bem nas feiras agropecuárias, que são feitas pelas empresas, etc. Agora, quando os trabalhadores se reúnem e tomam uma posição, então, às vezes, isso é confundido na campanha. Por isso que as entidades, me parece que elas não estão, certo, quer dizer, tendo uma atuação mais intensa no período eleitoral, até porque o protagonismo é dos partidos. Eu só queria abordar uma questão que, do ponto de vista da nossa televisão, aqui da TV comunitária, quando eu fiz a pergunta, é o seguinte: a conferência de comunicação foi muito bem-vinda e foi muito atrasada, inclusive, certo? Por quê? A primeira conferência que debateu com a sociedade algum aspecto da política pública foi saúde. E só 60 e poucos anos depois se conseguiu botar na pauta a comunicação. Como o próprio Newton disse, certo? Isso é concessão pública. A televisão não é da Globo, certo? Aquele sinal foi autorizado pela sociedade através do Congresso, e ele é discutido a cada momento, certo? Eu acho que na discussão aí dos meios de comunicação há muita confusão sobre esse episódio. Nós não vamos aqui aprofundar, porque eu acho que não é diretamente o tema, o negócio da Venezuela, por exemplo. Certo? Agora está se dizendo que está sendo censurado os jornais. Que a decisão foi da Justiça. Isso que você falou, que o Estado de São Paulo está sendo censurado por quem? Quem é que decidiu que o Estado de São Paulo não pode divulgar alguma coisa? A Justiça. E quando você questiona a Justiça no sentido de fazer uma greve de trabalhador, de o MST ocupar algum lugar, o que se fala? Não, a Justiça tomou a decisão, então estão contra a Justiça. Então, agora, nesse ponto do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo não está podendo divulgar alguma coisa que ele pegou ilegalmente, porque, veja, para explicar bem aos telespectadores, o que você está falando é o filho do Sarney tem um processo e ele está correndo em foro privilegiado e também com segredo de justiça. O Estado de São Paulo teve acesso ao processo e quer divulgar o conteúdo lá. A Justiça definiu que não, se o troço quer dizer, segredo de justiça, podemos até questionar. Deve ter algum segredo o Estado?
Isso é uma discussão. Mas então isso é censura. Então, aí eu acho que, se a Justiça é quem deve garantir a Constituição diz que não tem censura, então essa conclusão me parece meio estranha. Mas eu queria pontuar aqui essa questão, porque nós, do ponto de vista da TV comunitária, quando a gente participou da conferência, achou que a conferência foi um ponto muito importante. Inclusive, nós tivemos empresários presentes, o próprio Saad da Bandeirantes esteve presente, fez um bom discurso, saiu aplaudido na abertura da conferência, e vários pontos, como a abertura do sinal, nossa TV aqui, você está assistindo, porque você tem uma assinatura da NET. Mas nós queremos ir para o sinal aberto, qualquer um poder assistir. Isso foi aprovado na conferência. A liberação do bolo publicitário também foi aprovado na conferência. Então, eu acho importante. Esse debate, é isso que eu queria perguntar ao professor Alessandro, estudioso aí das ciências políticas, por que vários assuntos os marqueteiros acham que não podem ir para a televisão? É o quê? Seria o grau de cidadania, o perfil do eleitorado? Como você avalia isso? Em relação aos pequenos candidatos, normalmente eles decidem em função do partido, da posição deles, né? Agora, se você considerar as questões de quem tem apoio de marketing, equipe de marketing, o que acontece é que eles escolhem o que vão falar com base no que a população está interessada em ouvir. Então, faz uma consulta popular e verifica quais são os assuntos. Ecologia, como o André mesmo colocou, é um assunto pouco considerado para geração de voto. Então, abordar isso numa campanha para presidente não está correndo atrás dos votos. Praticamente, a gente sabe que domina hoje no cenário do horário eleitoral dos debates é o Bolsa Família, o ProUni, que são os temas que estão mais em voga. Vai continuar, vai aumentar, mais pessoas vão ser beneficiadas? É isso que o eleitor está querendo saber. E você não acha que há um rebaixamento da política nessa discussão ou não? Ou porque, na medida que você coloca, a eleição é um momento onde você vai aferir né, o que a população acha e tal. Então, assim, o que eles querem ouvir, a gente fala. Mas isso não tem que estar, não pode ser uma coisa que pode parecer meio artificial, digamos, José Serra, então o Zé. Isso não está parecendo um negócio meio embalar. A publicidade comercial não se envolveu muito com a questão do marketing político? Você que é um entendido do assunto. Não, o que acontece aí, a questão que até já discutimos antes, a questão dos pequenos candidatos também participarem e ter acesso à grande mídia. O que acontece? Tudo bem os candidatos principais têm apoio de marketing irem e reproduzir o que a sociedade quer. A sociedade quer mais Bolsa Família, então vamos discutir no horário eleitoral Bolsa Família. É uma demanda social, eles estão atendendo. E as propostas novas, acredito eu, seria a função dos candidatos que estão de oposição, principalmente os pequenos, né? Que é o papel que o Plínio vem fazendo na campanha que se espera da Marina. Vai propor uma coisa diferente, né? Para o eleitor que não quer aquilo ali que está em voga e que a maioria da população está interessada. Nós ainda temos um minutinho nesse bloco, hein, André? E o objetivo do país, o interesse público, isso não tinha que ser colocado, os candidatos assumir assim, de cara limpa, exatamente o seu posicionamento para a população saber, porque se não levantar nada novo, como é que fica? Bem, deveria se abordar todos os temas que dizem interesse à sociedade, né? Desde o aborto até a defesa civil, moradia, a questão do agronegócio, tudo deveria estar em pauta, mas ao mesmo tempo tudo deveria estar em pauta, mas nada está em pauta, porque o Serra é um candidato de uma nota só, ele já começa a campanha falando de saúde, e aí o Plínio chama ele de candidato hipocondríaco. Não é à toa, porque ele é uma nota só fala daquilo. A Marina também, eu sou ecologista. Mas e aí não vem, e o tributo vai baixar, vai aumentar? Enfim, eu acho que a gente tem que reparar qual é o interesse da eleição, qual é o interesse do político, é vender o peixe dele, ele quer um cargo, é bem utilitarista a oposição dele. Eu quero ser o presidente, eu vou fazer de tudo para ser presidente. Se tiver que falar de defender aborto, eu vou defender o aborto. Se eu tiver que falar que tem que acabar com a corrupção, ele vai defender que tem que acabar com a corrupção. Mas ao mesmo tempo que ele defende determinados pontos, a postura dele não é igual. O Lula entrou no governo criticando a privatização, mas ele fez privatização. O Serra está dizendo que não privatizaria nada, mas será que se for necessário privatizar e ele sendo presidente, ele não vai privatizar? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque são temáticas que dizem respeito a eles e são necessários, né, para ele se eleger, e é isso que ele vai fazer.
Nós estamos encerrando mais esse bloco. Eu quero que você fique aí, nos aguarde, que a gente volta já. Você pode participar. O nosso programa é gravado, mas você pode mandar um e-mail no tvcrio@tvcrio.org.br para a gente discutir o seu posicionamento, a sua avaliação no próximo programa. Voltamos já. Estamos voltando com Eleições 2010, a TV comunitária do Rio de Janeiro abordando a questão das eleições. E aí, professor Alessandro, sobre as eleições aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro, como é que a gente debateu até agora nesses dois blocos, mais a eleição nacional? E o que a gente viu aí é que a avaliação é que a Dilma, né, e o Lula estão presentes nos programas dos estados, mas o que não tem ocorrido com o Serra, inclusive. Como é que você avalia as eleições no Rio e essa questão da presença da eleição majoritária nas campanhas locais? Você vendo o horário eleitoral e o debate no Rio de Janeiro, eu diria até que está mais competitiva que a federal, né? Se você assistiu o debate, por exemplo, a governador, foi um debate muito mais acirrado, que se trataram de muito mais políticas públicas do que para presidente. Achei até interessante, o Sérgio Cabral não teve medo do debate, foi ao debate, que eu acho que quem está no poder tem que ir mesmo ao debate, e os outros não tiveram piedade, atacaram, reclamaram do que tinham que reclamar, mostraram as outras opiniões, o que eles queriam fazer de diferente, tudo mais. Quer dizer, no Rio está mais competitivo, mesmo, incluindo com a participação federal e tal. O Serra não aparece, tem mais a Marina, se você for ver para deputado, está aparecendo mais a Marina do que o Serra na eleição aqui. Mas eu não sei se o governo federal tem tanta influência no Rio de Janeiro como tem em outros estados, né? Creio que no Nordeste, de repente, o impacto é muito maior numa eleição para governador do que no Rio de Janeiro. Mas, até agora, tem sido uma eleição muito mais interessante de acompanhar do que a para presidente. E você acha que o debate, o nível que houve o debate e a discussão na campanha estadual tem estado num bom nível? Tem enfrentado as questões que devem ser debatidas nas eleições? Não, ainda tem pontos que podiam ser debatidos e que não foram, mas se você comparar, fazendo uma comparação com o debate para presidente, realmente foi um debate muito melhor. Participação de mais candidatos, eles debatiam mais assuntos. Inclusive, achei que melhorou muito a campanha eleitoral. O horário eleitoral gratuito melhorou muito do Rio de Janeiro. Até mesmo os partidos menores, que antes eram mais radicais, apareciam mais fazendo uma política panfletária, aos berros, eles pareciam mais tranquilos e seguindo uma linha, defendendo ideias mais claras para o eleitor, do que simplesmente fazendo oposição, dizendo não vote, não vá, apresentando pontos. Mas no federal também melhorou. Se considerar o PCO, que é bem assim, visto como panfletário, o PSTU, eles estão lá defendendo algumas ideias, discutindo que a grande mídia não cobre eles, esse tipo de coisa. André, e você? Como é que avalia essa questão das eleições aqui no estado do Rio? Bem, o debate, como o Alessandro falou, acho que foi maravilhoso, né? Como o primeiro debate foi interessante. Talvez os próximos debates, até a mídia mesmo, quando cobrisse esse debate, pode gerar alguns efeitos na campanha eleitoral. Eu acho que, como o Alessandro falou, teve mais candidatos e eles foram bem participativos. Alguns momentos do debate, o Serra ficou o Sérgio Cabral, né, desculpa, ficou na berlinda porque eram 3 candidatos contra ele. Pegaram no pé dele por causa da esposa dele, por ela defender alguns interesses aqui no Rio de Janeiro que são bem complicados. E eles fizeram certo. Talvez eles tenham transmitido uma demanda pública, porque todo mundo questionava isso, mas não ficava claro. Muita gente pode ter conhecido alguns candidatos pela primeira vez. Eu acho que o do PSOL foi um candidato novo, né? Ele é até sociólogo, conforme a biografia dele, e é bem interessante. Um candidato é de situação, né, que é o Sérgio Cabral, o outro representa o grupo do Garotinho. Você tem um Gabeira, né, que ainda tem uma certa chance, apesar de ser do PV, ele não está sendo apoiado diretamente pela Marina, pelo Serra. E esse candidato do PSOL, que foi bem interessante, ele conseguiu até atacar tanto o Sérgio Cabral, mas sem dar apoio ao Gabeira, e conseguiu mostrar, né, a pauta dele, assim como outros candidatos. Eu acho que foi bem interessante. Talvez a campanha, como o Alessandro falou, talvez o Newton possa até comentar também, vai ser bem mais aguerrida, mais
com mais pauta, né, do que a federal. Newton, e aí, do ponto de vista dos movimentos sociais, da discussão que interessa para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, no plano nacional, como disse o professor Alessandro, né, a questão do Bolsa Família, a discussão do ProUni, das questões mais sociais e da própria economia, têm sido os temas predominantes. E aqui no Estado do Rio, quais seriam esses temas? Nessa questão da segurança pública, o desenvolvimento do Rio de Janeiro, na sua avaliação, como é que você está vendo isso? O que você colocou, eu acho que a polêmica, a politização vai ocorrer nos debates locais. Os debates locais, inclusive eu acho que, como nós estamos no começo da campanha, pode ser que influencie o debate nacional. Porque esse debate nacional está posterizado demais. Quer dizer, não há agenda política nesse debate nacional. Agora, os debates locais, eu vejo essa discussão que ocorreu entre os partidos como uma politização, uma polarização para a próxima campanha para prefeito. Porque o próprio Sérgio Cabral também tem uma grande margem de peso eleitoral. Quer dizer, é quase um candidato ganho nessa eleição. Então, você vê um posicionamento do Gabeira, dos outros candidatos, pensando já na campanha para prefeito do Rio de Janeiro. E o Gabeira foi candidato à prefeitura também, né? Então, acho que a polarização vai se dar desse nível. Há uma politização também nos debates, mas é curioso que ninguém está discutindo a segurança pública, conforme você falou. Algumas questões que estão vindo, ainda o debate nacional vamos dizer, a questão da saúde, a questão do financiamento, as questões das bolsas, da questão de ampliar a inclusão da população mais carente no sistema, né? No sistema social, incluindo socialmente, ainda está em pauta também nas discussões locais. E entra um debate de baixo nível também sobre a questão pessoal, sobre a corrupção, sobre o que o outro fez, os comprometimentos que se colocam. Eu acho que são importantes também se colocar. Campanhas locais eu acho que podem ter um cenário uma agenda bem mais diversificada, bem mais rica do que o debate nacional. Mas eu queria até discutir uma outra questão, né, sobre esse debate nacional. Eu acho que a demanda que está sendo colocada pelos grandes partidos ou as grandes coligações não tem sido em função de que é o que o povo pensa. O que o povo está pensando foi construído nessas últimas eleições. Porque a questão da bolsa e inclusão, isso vem sido repetido, vamos dizer, de uma forma pragmática, e se construiu um outro senso comum. E temos um fenômeno, né? Que o Lula virou o melhor cabo eleitoral da América Latina, e não só do Brasil. Ele estando ao lado de um presidente no país na América Latina, aquele candidato conquista votos, porque o Lula acabou se tornando um fenômeno não só nacional, como internacional. E num governo em que ele está saindo um segundo mandato, é inusitado, acima de 70% a aceitação da população em todas as pesquisas da figura do Lula. Então você tem quase que a oposição quer pegar o Lula como seu cabo eleitoral também, como falei ainda há pouco do Serra. E a linha dos programas está indo toda, não é bem uma questão de agenda política, mais pragmática no sentido pontual, e sim manter a agenda política que o Lula está fazendo nesses últimos governos, que de uma certa forma manteve também a agenda política dos governos anteriores do FHC. Eu acho que nessa questão, eu acho que é justo a gente analisar desse ponto de vista, mas é importante, na minha opinião, eu acho que tem o seguinte: na medida que você atenda uma demanda da sociedade que interessa a população, você, obviamente, vai ter o ganho, né, por essa estratégia. Não é uma questão somente de você escolher isso ou aquilo. É que a população, nós temos no Brasil uma fome terrível, certo? E o Lula começou a enfrentar isso. Então, quer dizer, deve ou não enfrentar um assunto desse tipo, que é uma coisa que interessa a população, certo? O desenvolvimento, eu acho que o desenvolvimento ainda é pequeno. Nós temos que ter desenvolvimento muito maior. O Brasil precisa de muito mais.
Agora mesmo estava analisando aí do ponto de vista de pesquisas, etc., discutindo a questão da profissionalização dos trabalhadores, e tem um instituto que chegou à conclusão que 25% apenas da população pode tentar aspirar a algum tipo de emprego que demande um raciocínio, que demande o entendimento de um texto, que demande uma leitura mais apurada de um assunto e entender o que lê. Isso é muito pouco, nós precisamos de lutar quase que como um mutirão para resolver esses problemas todos da sociedade e fazer a gente crescer. Na medida que o governo Lula, enfrentou pelo menos parte disso, com outras demandas que não foram enfrentadas, mas parte disso foi enfrentado, é óbvio que ele tem dividendos políticos, e é natural que tenha. Agora, eu queria que o professor, além de analisar isso do ponto de vista do Nilton, que o Nilton fez um certo questionamento aí, né, a você sobre essa questão da agenda, etc., eu queria também levantar esse assunto aqui do Estado do Rio. Por exemplo, na eleição de prefeito surgiu o tal da UPA, né? Aí agora surgiu o tal da UPP, né? Você não acha que tem um certo... aquele negócio de laboratório, vocês na universidade conhecem muito bem isso. Você pega lá, faz uma demanda para uma quantidade pequena para poder... Se faz uma propaganda tão grande daquilo... Então, veja bem, o Rio é o lugar que tem mais hospitais, porque aqui era a capital, tem mais leitos, etc. Tal. Nós vimos que quase o hospital universitário caiu, né, da UFRJ. Nós vimos agora uma demanda lá no Hospital de Bom Sucesso, que são hospitais públicos federais, mas que a Secretaria de Segurança do Estado, pelo Sistema Único de Saúde, tem uma importância. Você não acha que tem um pouco de marketing também nessa questão? De aí, então, fala de UPP. Agora, quantas pessoas estão sendo atendidas, né? Dá para fazer o UPP em todas as comunidades? Certo? Eu acho muito bom que tenha melhorado os índices e tal, eu acho ótimo, deve continuar. Agora, o debate não fica um pouco restrito, fica pontual? Como é que você acha que o debate sobre as questões aqui do Estado do Rio, porque o Nilton falou que o Sérgio Cabral já ganhou a eleição, como você analisa como estudioso da questão política? O que me parece, avaliando todas as eleições, foi uma mudança de estratégia dos partidos que aconteceu. Que antigamente, vamos pegar a questão do Plano Real, né? Você tinha lá o Fernando Henrique, a ideia do Plano Real, e todos os partidos fazendo oposição e dizendo que quando assumissem iam trocar aquilo, que era eleitoreiro e tal. E, de repente, nas últimas eleições, mudou. O que acontece? Você tem um partido de situação, ele lança um programa, esse programa é bem visto pela sociedade, a oposição, em vez de questionar o programa, não, absorve o programa, vamos continuar, nós vamos dobrar, vamos multiplicar esse programa, e tem sido com tudo. Você vê uma absorção do Plano Real pelo próprio PT, chegou ao poder, não mexeu no Plano Real, como dizia que ia mexer, né? Você vê aí, a UPA fez sucesso para a prefeitura, para governador, entrou com o programa de quase todo mundo. Ninguém vai chegar lá e falar que é contra a UPA e tal, não. Fala que tem alguns problemas, mas que vai corrigir, vai continuar. Quer dizer, qualquer política pública hoje que faça sucesso, os partidos com mais chance de chegar ao poder absorvem, eles não criticam, mas absorvem e falam, não vamos aumentar, que é o caso do Serra, com o Bolsa Família. E ainda cria-se uma disputa, assim, que a ciência política acompanha bastante, muita gente escreve sobre isso, que é a paternidade. Quem é o pai do programa? Porque depois a população não sabe mais quem é o pai do programa. Você sabe que o negócio da bebida, né? Tem vários pais aí na campanha. Para deputado, hoje para deputado, eles absorvem candidatos de partidos diferentes, todos vão dizer que é... Ficha limpa, tem vários pais aí e tal. Quer dizer, é uma mudança, não acredito que seja uma decisão simplesmente da equipe de marketing, é uma mudança dos partidos, né? Não, o programa é bom, não vamos criticar, vamos agora apoiar o programa, mesmo sendo da oposição, e dizer que não vão fazer mais. André, você não acha que tem aí isso pode um rebaixamento da discussão política? Você não acha que isso tem a ver com a questão do grau de cidadania, da participação? Porque se os programas são bons, tem que ser uma política institucional, de Estado, e não um programa de um ou outro candidato e tal. Aquele é o da UPA, aquele é do não sei o quê. Como se cada um fosse ao Estado e tivesse que fazer uma coisa nova, um projeto novo, uma pinturazinha, e o resto vai escondendo. Como é que você avalia isso? Então, Moisés, eu acho que é o seguinte, essa discussão, eu vou até complementar um pouco o Alessandro. Por exemplo, a Dilma, ela coloca na pauta dela que ela vai levar o PP para várias partes do Brasil. O Brasil é igual, como um todo? O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Tem favela, tem determinados morros, tem facções, funcionam assim. A polícia aqui é uma.
Na Bahia é outra realidade, no Rio Grande do Sul é outra realidade, Brasília é outra realidade. Será que vale a pena levar o esquema da UPP para todo o Brasil? É um projeto viável para todo o Brasil? Vai dar certo? Talvez pelo marketing que a UPP tem, principalmente aqui no Rio, onde o PT está com uma força muito grande, a Dilma tem uma força muito grande, isso vale a pena ela levar para a pauta a nível federal. Mas, por exemplo, esses projetos que estão sendo levantados e tudo mais, a questão própria da paternidade, é porque é conveniente. O Plano Real deu certo. Lógico que eu não vou tirar, não vou acabar, porque deu certo e a população reconhece. Agora, se tivesse dado errado, e a UPP, se fosse um fracasso, será que ia estar em pauta para a agenda do Brasil inteiro? E a UPA? A UPA foi um fracasso também, será que o candidato ia colocar? Ou ele ia pagar para modificar, ia tentar alterar? Eu acho que isso é até válido, porque no Brasil a gente discute muito, tem uma ruptura entre o governo e o outro. Isso talvez seja uma tentativa de não romper, mudar um pouco com isso. Mas é porque é conveniente. Eu acho que a minha análise é essa, é a conveniência política. Então, nós estamos encerrando já o nosso programa e queríamos dizer que você tem condição de participar também, de dar a sua contribuição, dar a sua opinião. tvcrio@tvcrio.org.br, você manda o seu e-mail, o programa é gravado, mas a gente tem condição de, no próximo programa, analisar. O nosso programa, toda sexta-feira, meia-noite, de meia-noite até 1h da manhã de sábado, nós vamos discutir até o final das eleições. Queríamos dar aí 30 segundos para cada um fazer as suas considerações finais. Newton. Complementando o que nós estávamos falando nesse último bloco, né? As políticas que deram certo, não há nenhum candidato que esteja usando na proposta de um novo patamar nesses próximos anos. Quer dizer, nós tivemos o PT, o governo, né, que criticou e votou contra o Plano Real e absorveu ele nesses últimos governos. As iniciativas do governos anteriores foram aprofundadas, ampliadas, que é a questão, nós temos hoje um governo de bolsa, mas não estamos discutindo desenvolvimento. Nós temos nos governos locais, pelo menos aqui no âmbito do Rio de Janeiro, a questão da segurança ainda é uma questão de polícia, porque para você garantir a segurança tem que colocar polícia, mas não estamos falando de hospitais, estamos falando de uma péssima educação, que eu acho complicado. Por exemplo, você fala que os seus pais são professores e paga um professor com um salário menor do que a sua empregada doméstica. Então você tem o quê? Qual o projeto do Rio de Janeiro? O pré-sal, onde que o petróleo vai financiar o quê? Que foi a crítica onde que estão royalties? Que estão sendo perdidos e eles foram aplicados em quê? Para fazer mais concurso para policiais, para ter mais um efetivo maior de policial, e as comunidades sem hospital, hospitais caindo, a educação paupérrima, e ainda tem um candidato de situação dizendo que vai dar bolsa para as instituições particulares no ensino médio, o ProUni do ensino médio. Quer dizer, a gente tem... Cadê a questão pública? Cadê a política de Estado? A gente não tem um debate político ainda. Isso a gente pode tratar no próximo programa. Queria agradecer a presença do professor Alessandro Farage e do André. 30 segundos, professor. Não faça como o Newton, não, senão a gente não encerra o programa. Eu queria agradecer a participação, o convite para o programa e dizer que a gente podia marcar futuramente, depois da eleição, só para discutir políticas públicas, para discutir como é que elas são utilizadas, como é que a população vê as políticas públicas, seria interessante. Tá bom, obrigado. E André? Em 30 segundos vou usar o esquema do Enéas. Muito obrigado, agradecer a oportunidade aos telespectadores. Meu nome é André. Eu queria agradecer a sua companhia, certo? Mais uma edição aí do nosso programa Eleições 2010 e estaremos aí de volta na próxima semana.